Depois de ter a minha, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Foco para quem está no edital. E aí a gente pode colocar também para quem está vendo o edital saindo na cara do Google, né? Cada minuto é importante e o planejamento é essencial. Vamos dividir em dois termos, para quem está com o edital aberto e para quando o edital está batendo na porta. Para quem está com o edital aberto, o que vai fazer? Primeira coisa, contagem de prazo. Quanto tempo você tem do momento que você se ligou, que pode ser agora que você está assistindo o vídeo, até o dia da prova. Aí você vai contar e vai falar, putz, cara, eu tenho 60 dias até a minha prova, né? Porque a média é de 60 a 90 dias de um edital à prova. Começa a contar a contagem regressiva na sua cabeça e para sua preparação. O segundo ponto é montar um plano de estudo que você consiga esgotar ele dentro do prazo de 60 dias. Obviamente, o certo é estudar bem antes e já ter um laudo, né? Porque a gente fala que o edital é brinde para quem já estava estudando, é um prêmio. Mas se você está começando agora ou se você está apavorado porque está desorganizado, o plano de estudo é o que você tem que fazer. Gaste 2 dias, cara, desses 60 dias para montar o seu plano de estudo. Não gaste tudo, né? Um dia você monta um plano de estudo. Ainda mais na nossa plataforma que já está pronto. O professor já faz para você esse plano de estudo. Essa é uma grande vantagem de estudar aqui no Alphacom. Existe uma coisa chamada uma relação preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Muitas das vezes você acha que o preço está alto, mas o valor que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande que o preço fica pequenininho. É exatamente os preços que a gente emprega nos cursos aqui do Alphacom, que a gente entrega muito valor para você. E um desses valores agregados excepcionais é o acompanhamento até o dia da prova. Fez o plano de estudo, depois você vai ter que separar a tua rotina. É super importante, porque com o edital aberto muda toda a rotina, galera. Ou seja, se você tem férias, pede para tirar férias. Se você já está estudando há muito tempo, está com muita certeza e sabe que aquele edital, ou pelo menos acha que aquele edital vai fazer diferença e que você vai chegar de sola, se você tiver condição e tiver feito a reserva, você pode até largar seu emprego. Se não, mano, só diminua o tempo, obviamente, de sono que você tem. Dormir menos de 6 horas é perigoso, tá? Porque você vai ficar cansado para a prova. Mas dormir mais de 6 com o edital aberto também é sacanagem. Aproveite os sábados, aproveite os domingos e lembra, a gente conta de trás para frente. Domingo é o dia da prova. Sábado, você vai acompanhar a super revisão de véspera com a gente, óbvio, né? Conectado, sentado, aonde você esteja do Brasil, acompanha a super revisão. Uma semana antes, a gente está acompanhando as semanas alucinantes, então a gente aperta que não tacou muito para você. Por isso que é bom ter o amparo de um curso preparatório para concurso público. E o tempo que resta, você tem que conseguir zerar, ou seja, ir riscando o seu edital verticalizado que está dentro do seu plano de estudo o maior índice de conteúdo possível, para chegar na prova e ter o maior índice de informação que cai no edital, para que você não seja pego de surpresa. No último concurso do INSS, a matéria que menos caía nos últimos editais foi a que mais caiu. Então não existe mais isso das matérias que mais caem. Existe a teoria da imprevisibilidade, que já está tendo um concurso público nesse formato há muitos anos, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então as regras estão postas em jogo e as bancas já estão solidificadas, profissionalizadas, e elas sabem que tem que cobrar tudo colocado no edital. Então pegou essas regrinhas básicas, aí é cuidar do emocional. Não adianta ficar nervoso, não adianta falar que é o concurso da sua vida. Se for esse, é esse. Se não for, você vai mais pra frente. Para terminar, galera, eu vou aí usar a frase do meu amigo William Douglas, né? Passou no concurso muito cedo, para delegado de polícia, lá atrás, foi juiz, hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente não acaba vendo o William no STF uma hora, né? Que ele merece muito. Ele tem uma frase que é dele, não é minha. A frase dele é o seguinte: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então você estuda bastante, faz a prova, não passou, recomeça o seu projeto até você chegar no concurso da sua vida. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha e não deixe de acompanhar o Alphacom, que tem sempre super dicas para você. Alô, você!
Tô aqui para te dar a dica do século para você, né? Que vai salvar efetivamente seus estudos. Eu sei que tem muita gente que vem bem preparada do fundamental e do médio. Fazem ótimas escolas do 1º ao 9º ano, depois faz o nível médio, são 3 anos ali onde você bate todas as matérias. Por vezes sai e faz uma ótima faculdade, mas esse é 1% da população brasileira, né? A maioria, assim como aconteceu comigo e com milhares de alunos, o aluno sai mal preparado do chamado K12, que é o fundamental e o médio no Brasil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º ano do fundamental e o primeiro, segundo, terceiro do médio. Aí pra gente tá vendo tudo e, na verdade, a gente vê muito pouco, solidifica muito pouco. Mas quem é o culpado, isso não importa. O que importa é que quando a gente cai pro universo dos concursos, a gente tem que ter ciência que você pegar um edital muito grande e bater ele com 2, 3 meses, com qualidade para poder passar, há uma probabilidade pequena. Mas quando você começa a estudar com 1 ano de antecedência, muitas das vezes 2 anos de antecedência do seu edital, você consegue garantir com uma probabilidade muito grande fazer a prova do concurso público que você almeja e ter sucesso. Isso aqui é um exemplo. A gente sempre faz aqui o comparativo sobre uma faculdade, né? O aluno entra e fica 5 anos numa faculdade. Quando ele sai da faculdade, ele sai com um diploma, mas não sai com garantia de emprego. Engenharia, direito, biologia, os alunos saem de lá e quando vão exercer a profissão das suas qualificações, a qual ele estudou por 4, 5 anos, ele por vezes vai ganhar quanto? 2.500, que é o que o mercado paga inicialmente. Já quem estuda para concurso público pode fazer um concurso, inclusive do INSS, que é um concurso de nível médio, e já sai ganhando mais de 6 mil reais. Se for enveredar para as polícias as de mais alto grau, Polícia Federal e Rodoviária, isso vai para 10, 12 mil reais. Receita Federal do Brasil, nem falo, porque aí já parte dos seus 18, 20 mil reais são os cargos de auditor. Então você tem desde nível médio até os cargos de nível superior, que pagam muito mais que a iniciativa privada. Aí a grande pergunta é, vale a pena estudar mais de 1, 2, 3 anos para passar num concurso público? É óbvio, porque de uma faculdade você sai, tem um diploma, mas sem garantia de trabalho. Já no concurso público você se dedica bastante por um tempo bem menor e já sai de lá com seu salário, seu subsídio, sua remuneração hiper garantido. Estudar com tempo de antecedência antes do edital é a saída para sua aprovação. Os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Vou mostrar a partir de dados todo o carinho que o atendimento do Alphacom tem com o aluno, né? Então olha aqui na tela ao meu lado a nossa nota atualizada do Reclame Aqui. Perceba o número de reclamações e respostas. São pouquíssimas queixas, porque o produto do Alphacom é óbvio, é o melhor do mercado, as quais foram solucionadas sem discussões e empecilhos. A gente está aqui para resolver, tá? No Alphacom, o aluno fica porque o produto é bom de verdade e ele entende que vale a pena fazer um investimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer a mudança de vida dele. E se você conseguir sentir todo esse prestígio que nós temos com o aluno, torne-se um alfartano e também mude a sua vida. E venha, obviamente, né, estudar com quem tem mais qualidade e que mais se importa com você. Alô, você! Oiê, tudo bem? Quero me apresentar. Professor Jamal, professor de Química, e vou acompanhar você aqui numa aula muito bacana, uma aula de propriedades da matéria e também mudanças de estado físico da matéria. É uma aula de introdução de Química, então eu vou falar aqui vários termos básicos, termos de introdução, como eu já falei, mas não sendo só de introdução, mas são importantes também. Vale a pena você anotar, vale a pena você acompanhar aí no seu material, tá bom? Vamos aos trabalhos, vamos começar? Bom, falando de matéria, né? O Jamal falou de matéria no título da aula, deixe-me só relembrar você o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa volume no espaço, né? Por exemplo, água, madeira, plástico, tudo isso é matéria. Agora, entrando um pouquinho mais nesse assunto, estudando um pouquinho mais a matéria, a gente começa falando de propriedades gerais. Propriedades gerais da matéria, Jamal, o que seria isso, cara? Propriedades gerais, ó, o nome já dá uma ideia, são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Quer ver legal para você gravar? Você não consegue descobrir de qual matéria eu estou falando. Vamos lá, plástico, madeira. Você vai reparar que não dá para descobrir. Repare bem, um exemplo de propriedade geral. Massa. Massa é um exemplo. Se eu falasse para você assim, ó, eu estou com uma matéria aqui atrás de mim, ela tem 1 quilo, 1 quilograma.
Você consegue identificar o que é? Não, né? Não tem como. Inércia, a capacidade de repouso da matéria. Vários tipos de matéria ficam em repouso. A gente não consegue descobrir qual é o tipo de matéria só falando que a matéria está em repouso. Ué, mas pode ser uma madeira, pode ser um plástico, tá? Divisibilidade, a capacidade que eu tenho de dividir os materiais. Vários materiais, né? Eu posso dividir e não somente com ela eu vou conseguir descobrir qual é o material. Extensão é o volume. Então, olha só, se eu falo para você que eu estou com 1 litro de uma matéria atrás de mim, você sabe, pode ser água, pode ser um sólido, porque sólidos possuem volume, pode ser um gás. Então, repare bem, eu não consigo, com a extensão ou volume, descobrir qual é essa matéria. Compressibilidade, você realiza uma força na matéria e a extensão, o volume dela diminui. Várias matérias apresentam compressibilidade. E eu vou pedir para você mais uma coisinha. Analise no nosso material outro tipo ou os outros tipos de propriedades gerais. Vale a pena. Mas você vai perceber uma coisinha. Com base nas propriedades gerais, reforço para você. A gente não consegue descobrir qual é a matéria. Tá bom? Agora, vem aqui comigo do lado para você reparar outro tipo de propriedade. As propriedades específicas. Bom, o nome já dá uma ideia, né? Com elas, a gente consegue identificar qual é a matéria. Ah, agora é bem mais legal. Propriedades específicas podem ser físicas, organolépticas, olha esse nome, hein? Químicas e funcionais. Bom, vamos dar um exemplo aqui de física para você. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, ponto de fusão, temperatura de fusão, densidade. Quer ver só? Se eu falo para você que eu estou com uma matéria aqui atrás de mim, que a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius sob pressão de 1 atmosfera. Que matéria é essa? Quem ebulha a 100 graus Celsius sob pressão de 1 atmosfera? A água. Tá vendo só? A gente conseguiu identificar a água. A gente identificou a matéria. Então são propriedades muito bacanas porque a gente consegue descobrir do que a gente está falando. Propriedades organolépticas têm a ver com os nossos sentidos, por exemplo, o sabor. Propriedades químicas têm a ver com a reatividade da matéria. Existem matérias com diferentes reatividades e através disso a gente descobre qual é qual. Funcionais são propriedades comuns a uns grupos de substâncias, ácidos, bases, sais e óxidos que você ainda vai estudar. Tá bom? Então são propriedades que a gente já consegue identificar qual é o nosso material. Legal? Então grave essa diferença. As gerais eu não identifico, peço que você olhe os outros exemplos no nosso material, e as específicas eu determino a matéria. Agora, já que a gente está falando de matéria, vamos continuar aqui comigo, a gente vai dar uma olhadinha num conceito, ou alguns conceitos bem tranquilos, mas que sempre vale a pena. A gente tem os famosos estados físicos da matéria, né? Só que a gente consegue fazer transformações entre eles. Então é esse ponto que eu quero abordar com você agora. Mas antes, se você está copiando essa aula com o Jamal, seria muito legal você pular aqui comigo umas 3, 4 linhas, tá bom? E escreva, por gentileza, 3 letras. 3 letras, exatamente. A letrinha S, vamos colocar aqui, dá um espacinho. A letrinha L, já deve estar identificando, né? Opa, o que eu estou falando aqui? E a letrinha G. Maravilha! Você já sabe que eu estou falando dos estados físicos sólido, líquido e gasoso da matéria. Os 3 estados físicos básicos, tá bom? Básicos da matéria. Antes de eu te mostrar as transformações entre eles, os nomes, eu quero relembrar alguns aspectos importantes sobre esses estados físicos. Por exemplo, o estado físico sólido, Jamal. O que a gente tem que saber sobre esse estado físico? Ah, isso é muito legal. Partículas quase coladas e com pouca agitação, mobilidade entre elas. Estado físico líquido. Partículas mais afastadas e com uma boa agitação já. Ok? Repare que o estado físico líquido é um estado mais energético do que o sólido. Estado físico gasoso, professor. Ah, o gasoso, as partículas estão bem afastadas e com muita movimentação, muita agitação. Parece você quando você passar no seu vestibular, ok? Você vai ficar muito animado ou animada, ok? Então, o estado sólido é um estado mais rígido, mais assim, paradão. O estado gasoso já é um estado de muita energia e muita agitação entre as partículas. Outra coisa legal sobre os estados físicos que volta e meia aparece em alguns vestibulares, forma e volume. Como assim forma e volume? O estado físico sólido, eu quero que você pense num cubo de gelo. De água, né? Um cubo de gelo. Dentro do freezer sem derreter. Qual é a forma dele? Eu vou te fazer uma pergunta. Pense aí um pouquinho. A forma desse cubo de gelo é fixa ou variável? Fixa, né? Fixa. Se você deixar dentro do freezer,
Ele vai continuar a forma cúbica a vida toda. E o volume? Bom, o volume também é fixo, porque não há alteração na forma dele ali, né? Não que não haja alteração na forma, mas você consegue imaginar. Um cubo, volume de um cubo, você sabe que ali vai ficar fixo. Então, o sólido, preste bem atenção, ele tem forma fixa, ok? Não muda, e volume fixo. Agora, voltando aqui ao melhor, adiantando um pouquinho para o líquido. A forma do líquido e o volume do líquido. Então vamos pensar comigo. Pegue 1 litro de água. Imagina aí 1 litro de água. Coloque esse 1 litro num recipiente, vamos viajar, quadrado. A forma que esse 1 litro de água assume é uma forma quadrada. Mas repare que eu estou com 1 litro, hein? Agora vem cá comigo. Tira esse 1 litro desse recipiente quadrado e coloca ele num recipiente cilíndrico. A forma que esse 1 litro de água agora assume é cilíndrica, mas eu ainda estou com 1 litro. Ou seja, no líquido, o volume é fixo, 1 litro, 1 litro, 1 litro, 1 litro de água. Mas a forma depende do recipiente, então a forma é variável. No gasoso, tudo variável. O gasoso é uma bagunça, tá? É tudo variável. A forma é variável? Sim. Se você colocar o gás aí, por exemplo, no ambiente que você está estudando, ele vai assumir a forma deste ambiente. Se você colocar ele num recipiente cilíndrico, ele assume a forma cilíndrica. Mas e o volume, Jamal, do gás? É variável? Claro que é, porque o gás é aquele estado da matéria, você consegue fazer isso muito bem nele. Aumentar a pressão, reduzir pressão. Aumentar a pressão, reduzir pressão. Então, olha o que eu estou fazendo com o volume do gás. Diminui, aumenta. Diminui, aumenta. Volume variável e forma variável. Então, tudo fixo, tudo variável e o líquido é um meio termo. Bom, agora, muito importante o que eu coloco no quadro. Eu consigo fazer, você sabe disso, transformações entre esses estados físicos. Eu consigo mudar um estado para o outro. Ah, claro que eu consigo. Por exemplo, a mudança do estado físico sólido para o líquido. Tem um nome. Tem um nome. Eu preciso que você grave esse nome. Vamos junto? Essa mudança aqui a gente vai chamar de fusão. 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 Do sólido para o líquido é uma fusão. Do líquido para o gás, Jamal. O melhor termo, vaporização. Vaporização. Ô, professor, oi. Eu pensei aqui em ebulição. Ô, professor, eu pensei aqui em evaporação. Pois é, mas a gente já vai ver um pouquinho por que eu coloquei vaporização e conversar um pouquinho sobre essas palavras que eu acabei de citar. Ebulição e evaporação, tá bom? Ah, e também aqui, muito legal, eu consigo fazer uma transformação do estado sólido direto para o gasoso. Ah, isso é muito bacana. E isso vai receber um nome, obviamente, diferente dos outros, né? Estado físico sólido direto para o gasoso. Jamal, qual seria o nome? Sublimação. Sublimação. Ô, professor, eu não conheço a sublimação. Ah, conhece sim. Você já viu bolinhas de naftalina? Já viu? Você coloca uma bolinha de naftalina, por exemplo, numa gaveta, ela desaparece. Não é que ela desapareceu. O estado físico sólido, bolinha, virou um estado físico gasoso. Tá bom? Vamos colocar assim, beleza? Sólido direto para o gasoso, então, sublimação. E agora nós temos as voltas. Exatamente, as voltas. Do gás para o líquido, professor, como eu vou chamar essa volta? Bom, do gás para o líquido existem duas palavras que eu chamo a atenção. A primeira é liquefação. Liquefação. E a segunda, condensação. Condensação. Liquefação e condensação. Já falo um pouquinho melhor quando eu uso uma, quando eu uso outra. Do líquido para o sólido, Jamal. Do líquido para o sólido, a gente vai chamar o processo de solidificação. Eu formei um sólido, eu fiz uma solidificação. E também nós temos a passagem, como nós tínhamos ali no caso anterior, né, do gás direto para o sólido. Muito legal isso, eu vou anotar para você. Vale muito a pena. Do gás direto para o sólido. O nome disso? Ressublimação. Ou por alguns autores também chamada de sublimação inversa. Nossa, professor, acontece com o iodo, por exemplo. Tá? O gás vai direto para o estado sólido. Legal, professor, mas eu fiquei com algumas curiosidades aí, Jamal. Primeiro, por que você falou vaporização aqui e não ebulição e não evaporação?
Eu convido você a dar uma olhadinha nesse quadro que eu vou fazer com você então, para você entender por que está vaporização ali. Então você viu que eu coloquei um termo geral, digamos assim. Mas acontece que a vaporização pode ser feita de 3 maneiras. Vem comigo aqui no canto para eu te mostrar isso, tá? Vamos lá. A vaporização, vamos fazer um esqueminha legal para você aqui. A vaporização, ela pode ser de 3 maneiras, como o Jamal acabou de mencionar. Quais seriam, Jamal? Vaporização pode ser do tipo evaporação, pode ser do tipo ebulição, e pode ser ainda do tipo calefação. É muito legal que você saiba a diferença entre esses termos. Até porque se você tiver um vestibular, ok? Se você tiver um vestibular discursivo, ou seja, você vai ter que escrever, tome muito cuidado para não usar a palavra ebulição enquanto a palavra correta seria evaporação. Sério, professor? Opa, com certeza. Vamos lá então. Evaporação. Você vai gravar assim comigo. É um processo lento e espontâneo. Lento e espontâneo. Um exemplo legal? Roupa secando no varal. Roupa secando no varal, meu. É o melhor exemplo para você. Você coloca a roupinha lá, obviamente molhada, deixa exposta ao sol, correto? Esse processo vai fazer com que a água líquida vá para o estado vapor, que a gente chama para água, tá? Ela vai virar vapor, ok? É uma mudança que a gente pode encaixar aqui líquido para o gás, não tem problema, tá? Mas é que para a água a gente usa o termo vapor. Bom, enfim, a água ali do líquido vai passar para o vapor num processo lento. Claro, você sabe que é lento, meu. Ô louco, não é instantâneo. E também é um processo espontâneo. Você não vai ficar forçando nada ali. Você não vai ficar torcendo. Você não vai ligar um secador de cabelo, botar um fogão embaixo, ligar. Não, você não vai fazer nada. Tá? Então, evaporação, lento e espontâneo. Por exemplo, a evaporação da água dos lagos. Tá? Lento e espontâneo. Ebulição. Grava comigo. Água numa chaleira fazendo café. Então você coloca a água, você põe no fogão, liga o fogão, né? Olha a diferença, já começou a forçar o processo. Exatamente isso, você está forçando o processo desta água líquida ir para o estado vapor. Vamos lá comigo? Então aí a gente tem uma água na chaleira. O que esse processo é? Espontâneo? Não, é forçado. E ele também não é lento, né? Ele é mais rápido. Então aqui eu quero que você grave comigo assim, ó, ebulição. Rápido, certo? Rápido. E forçado, não é espontâneo. A água na chaleira, ótimo exemplo. E calefação, Jamal? Meu, calefação, eu vou fazer até um barulhinho para você lembrar. Você vai gravar assim comigo, ó. Você já ouviu esse barulhinho, né? Por exemplo, se você já jogou água num ferro quente. Cuidado com isso, hein? Água num ferro quente. Que barulhinho ele faz? Muito bom, muito bom. Esse é o barulhinho da calefação. Tá? Esse é o barulhinho da calefação. É uma passagem, você vai gravar assim comigo, ela é instantânea, meu. É instantânea. Você jogou água líquida lá, já virou vapor. Instantâneo. E podemos colocar como muito forçado? Sim, pode acontecer isso. Mas a palavra instantâneo, falo instantâneo porque eu me refiro ao processo, ok? Processo instantâneo ou a transformação instantânea, encaixa aí, né? É uma palavra muito boa para você acertar no vestibular. Maravilha? Então, e mais um detalhe. Volta aqui comigo nas mudanças de estado físico para eu relembrar aqui essa liquefação e essa condensação. Jamal, você falou que ia comentar com a gente. Bom, a grande maioria dos autores coloca assim. Condensação, vamos começar aqui pelo termo de baixo. Condensação é quando eu tenho um vapor, tá? Um vapor voltando a ser líquido. Grave condensação para água. A água é uma matéria que muitas das vezes cai no vestibular, então a água existe na forma vapor até uma determinada condição de pressão e temperatura, enfim. Mas a água a gente está acostumado a chamá-la de vapor. Então condensação é para vapor voltando a ser líquido. E liquefação é um termo mais apropriado quando você tem um gás nas condições ambiente, um gás voltando a ser líquido. Por exemplo, gás oxigênio, ele sofre liquefação. Vapor de água, condensação. Tá bom? Maravilha? E partindo para esse fim da nossa aula aqui, quero que você me acompanhe ali para o outro ladinho do quadro, porque agora que a gente já está um pouco craque em matéria, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais as substâncias, as misturas, tudo bem? Vamos falar de substância um pouquinho? Substância na química, professor. Substância. Atenção que alguns autores vão utilizar a expressão substância
pura, além de substância, pode aparecer substância pura. Então aqui você tem que tomar um cuidado. Pode aparecer só substância ou pode aparecer substância pura. Bom, professor, como que eu penso que é uma substância? Olha, existem algumas maneiras de a gente entender isso aqui. Substância pode ser entendida como um composto ali que apresenta propriedades bem definidas. Por exemplo, a substância água. Ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ponto de fusão 0 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. Então a substância ela se destaca por ter uma certa constância mesmo, como eu acabei de falar, em algumas propriedades físicas. Substância pode ser definida assim. Substância é aquilo que possui propriedades físicas constantes. É diferente da mistura, meu. Se você faz uma mistura, que seja a mistura mais famosa, ou pelo menos uma das mais famosas, água e sal, a mistura não vai apresentar essas propriedades físicas constantes, como temperatura de ebulição. Água e sal não é mais 100 graus Celsius. É variável. Além de mudar, é variável. Durante a ebulição, a temperatura fica mudando, coisa que não acontece para a substância pura. Durante a ebulição, ela fica constante. Então, eu acho muito legal você gravar assim, substância pura ou só substância, fusão e ebulição constantes, principalmente essas duas propriedades. Combinado? Vale muito a pena. Vamos lá? Então aqui, além da gente saber um pouquinho o que é substância, eu acho que até o que não é o mais importante. Eu acho que existe uma divisão ali entre substância que já foi cobrado em vários vestibulares. Quando o assunto é substância pura, atenção você para os dois tipos que nós temos. Exatamente, nós temos dois tipos. Substância pura, ela pode ser uma substância simples, tá? A substância pura pode ser simples. Atenção, olha, o Jamal colocou substância simples, mas eu poderia ter escrito substância pura simples, não tem problema nenhum, tá? E a substância pura também pode ser uma substância pura ou só substância composta. Eu chamo a atenção para essa diferença que já foi cobrada. Isso aqui é muito legal. E é muito fácil, meu. É muito fácil. Ah, é, professor? Quer ver só? Substância simples. Vamos lá, substância simples. Eu vou colocar alguns exemplos para você. Você vai perceber como é legal e fácil identificar uma e identificar outra. Substância simples. H2, que é um gás hidrogênio. O2, bom, dispensa comentários, né? Gás oxigênio. Ferro, um ferro sólido, uma barra de ferro. Mas aqui tem um detalhe. Quando eu falei barra de ferro, eu estou falando apenas ferro. Esse ferro está puro. Puro, combinado? Ferro puro. Olha lá, hein? Cuidado, não é uma barra de ferro aí que a gente encontra no dia a dia, porque esse ferro do dia a dia está misturado com um monte de outros metais, sujeira, outras coisas. Aqui, a substância pura pode ser entendida também como um sistema que possui apenas um tipo de fórmula. Peraí, professor, sistema não foi. Sistema é muito fácil. É tudo aquilo que você pega para estudar. Se eu peguei essa canetinha para estudar, ela virou um sistema. Se eu estou estudando o meu cabelo, ele virou um sistema. Qualquer coisa que você resolve estudar é um sistema. Então eu tenho um frasco fechadinho, tá? E lá dentro eu só tenho moléculas de hidrogênio, gás hidrogênio, né? Só tem H2. Então eu posso falar que dentro deste frasco eu tenho uma substância pura, porque é só H2, ou seja, ela não está misturada com outra diferente dela. Mas, Jamal, você não me falou que é substância simples. Calma aí, deixa eu só passar alguns exemplos da composta para você, aí você vai perceber a diferença. Substância composta. H2O, água, né? Dispensa comentários. Glicose, C6H12O6. Ô, professor, tô começando a perceber uma diferença entre as fórmulas. Parece que aqui é pequenininho e aqui ficou maior. Tá, tudo bem, mas não é bem assim que a gente vai gravar, né? Substância pura simples ou só substância simples, vem aqui comigo no H2. Entenda que aqui elas não estão misturadas, a vírgula está separando. Então é como se eu tivesse um recipiente só com H2 e um recipiente só com O2. Tudo bem? Legal. Então, H2. Como que eu identifico isso? Quantos tipos de, vamos colocar assim, elemento químico você está vendo aqui? Qual que é o único elemento que tem nessa fórmula? É o hidrogênio, professor. Pronto. Repare que só tem um tipo de elemento. Para eu ser mais assim correto com a definição, seria assim: a substância simples ela possui átomos de apenas um elemento químico. Essa é a frase correta. Átomos de apenas um elemento. Mas eu costumo falar assim, quantas letras maiúsculas você está vendo? Quantos tipos de letras maiúsculas? Aqui só tem um, só tem H. Substância simples. Aqui só tem um, só tem O. Substância simples. Aqui só tem... Opa, professor, e aqui? Tem duas. Não, é por letra maiúscula, tá? Tudo bem, só o F.
substância simples. Correto é falar assim, isso aqui possui átomos de apenas um elemento, o hidrogênio. Aqui só tem átomos de apenas um elemento, o oxigênio. Átomos de apenas um elemento, o ferro. Agora, quando você vem na composta, olha a diferença da composta. A composta eu tenho, na mesma fórmula, hidrogênio e oxigênio. Tipos diferentes de letras maiúsculas, se você quiser gravar assim. Ou átomos de elementos diferentes, H e O. Aqui na glicose, C, H e O. Já entendeu, né? Então, quando eu tenho vários tipos de elementos ou tipos de letras maiúsculas diferentes, você tem composta. Quando você tem uma só letra maiúscula ou átomos de apenas um elemento, você tem uma simples. Já adiantando um pouquinho o assunto da nossa próxima aula, tá? E você tem aí na nossa apostila uma pequena teoria disso, mas eu vou abordar melhor na nossa próxima aula. Repare que aqui eu estou falando de substâncias puras, ou seja, frascos que possuem apenas O2, por exemplo. Só tem O2 dentro de um frasco. Substância pura. Agora, repare bem uma coisa. Qual o nome que você vai dar para a união, se eu fizesse uma união entre O2 e H2O? Eu fiz uma união, para não falar a resposta, estou tendo que me esforçar aqui. Eu fiz uma união entre substâncias diferentes. Uma simples com uma composta. Como que a gente chama essa união na química? Mistura. O que é a mistura? União de substâncias diferentes. Professor, precisa ser sempre uma simples com uma composta? Não. Pode ser uma união entre duas simples. Pode ser uma união entre duas compostas. Água com glicose. Mas se você fizer a união de pelo menos duas substâncias diferentes, você criou uma mistura. E aí nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. Adiantando um pouquinho a próxima aula, mistura homogênea, apenas uma fase. Lembra? Fase é aquela região, vou comentar assim por enquanto, tá bom? É aquela região que os meus olhos identificam. Vamos falar assim por enquanto, tá bom? Então, água e sal dissolvido. Você só vai ver uma coisa dentro do recipiente, né? Você só vai ver uma fase, uma região. Mas é uma mistura. É uma mistura, sim. Nós fizemos uma mistura de água com sal. Água com areia. Mistura. Só que aí é uma mistura heterogênea, não é verdade? Uma mistura heterogênea, por quê? Porque eu tenho duas fases, água com areia. Aliás, falando um pouquinho mais sobre misturas, eu vou aqui num quadro com você, eu vou adiantar um pouco, mas eu acho que a gente ganha conteúdo nessa aula. Vamos aproveitar um pouquinho mais o nosso tempo? Vem cá, vamos falar de misturas. Vamos falar, já que o Jamal tocou nesse assunto, misturas. Eu quero, na verdade, passar aqui o que eu chamo de pegadinhas, talvez? Pegadinhas. As misturas, como o Jamal já falou, união de substâncias diferentes. Podem ser elas duas simples, uma simples com uma composta, duas compostas, tudo bem. Mas vem cá, misturas. O Jamal falou que elas podem ser, então, homogêneas. O grande segredinho para você gravar homogêneas é que elas possuem apenas uma fase, uma região que o seu olho vai identificar. E as misturas também podem ser do tipo heterogêneas. Legal, professor. Bom, heterogênea a gente fala, ou a gente define como uma mistura que tem duas ou mais fases. Ô, professor, oi. Você pode dar exemplo pra gente de homogênea e heterogênea? Claro, eu vou aqui só comentar um pouco por cima, assim, não por cima, mas eu vou comentar e depois deixo claro que na próxima aula a gente vai falar mais, tá bom? Vou puxar aqui na homogênea uma misturinha, como eu já citei, água mais sal. Considere esse sal dissolvido. Dissolvido. Então é homogênea, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma fase só. E uma outra coisa que eles perguntam, além de ser homogênea, é quantos componentes você tem. Como assim componentes? Componentes, os participantes que você usou para fazer a mistura. Água 1, sal 2. Eu tenho dois componentes. Então vamos gravar? Aqui você tem uma fase e dois componentes. Legal. Sabe por que eu estou passando isso? Eu quero te deixar algumas dicas. Grave uma mistura homogênea. Ela é muito importante, cai e às vezes o aluno ou a aluna tem um pouquinho de dificuldade. Vamos te ajudar? Quem sabe não pode ser a sua dificuldade. Uma mistura homogênea muito famosa é a mistura gasosa. Misturas gasosas podem ser assim entre 2 gases, 3 gases, 10 gases. Mistura gasosa é homogênea. Grava isso. O ar nosso, né? O ar é uma mistura gasosa. Ok?
Mistura gasosa homogênea. Professor, e de heterogênea, né? Eu vou começar com o exemplo mais clássico aqui. Água mais areia. Esse é fácil, né, Jamal? Esse é fácil, né? Você já consegue imaginar um recipiente com água e areia, né? Água em cima, areia embaixo. Quantas fases? 2. Heterogênea. Quantos componentes? 2. A água e a areia. Olha que fácil, professor. Ô, Jamal, tem alguma especificidade, alguma pegadinha nas heterogêneas aí que eu tenho que tomar cuidado? Tem. Tem um carinha aqui. Tem um carinha que eu chamo a sua atenção. Esse carinha chama-se granito. Granito? Eu vou fazer uma pegadinha com você. Água e areia, quantas fases tem? 2, né? Quantos componentes? 2. Tá bom. Agora, e se eu colocasse água, areia mais granito? Vamos colocar uma pedrinha de granito. A grande maioria dos alunos e alunas aqui pega e fala assim, Jamal, 3 fases. Grande maioria no começo, né? Quando está estudando isso. Depois que a gente apresenta a história do granito, não erra mais. Que é o seu caso. Se você errou aí, calma também, não vai acontecer mais isso, tá? Granito. Professor, 3 fases. A água, a areia no fundo e a pedrinha do granito. Eu vou ver, 3 fases, professor. É, né? Mas tome cuidado com o granito. Somente o granito tem 3 fases. Só ele já tem 3 fases. Então, na hora de você contar as fases aqui, você vai contar comigo assim, ó. A água você vai ver 1, a areia você vai ver 2, e no granito você vai contar mais 3 fases. Viu? 5 fases eu cheguei. Professor, essas fases são importantes? Sim. Elas têm nomes, eu acho legal você se esforçar para gravar um pouquinho. Vamos lá? Quartzo, mica, feldespato. Quartzo, mica, feldespato. São as 3 fases do granito, por alguns autores também chamada de 3 componentes. Vem cá, componentes. Água 1, areia outro, 2, né? 2. Quartzo, mica, feldespato. 5 componentes. Então tome cuidado com granito. Granito quando cai, a gente... É decoreba, mas vale a pena você se esforçar. Tá bom? A última dica aqui, antes de a gente resolver um exercício legal, mistura entre sólidos. Mistura entre sólidos são heterogêneas, exceto as ligas metálicas. Sim, ligas metálicas, como o ouro 18 quilates, como o bronze, enfim, ligas metálicas são homogêneas, tá bom? Quando você estudar ligas metálicas, lembre-se, são misturas homogêneas. Agora vem comigo para a gente resolver um exercício aqui bacana, ou 2, vamos lá? Só para você ver essa aula sendo aplicada. Vem comigo aqui então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso exercício que o Jamal separou para vocês aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Olha só esse exercício da SpaceX. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. Ok. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura. Por que eu sei que é pura? Eu já vou te explicar. Com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância durante algum tempo sob pressão constante. Tudo bem, tudo bem. Ele me deu um gráfico aqui, vamos seguir, vamos ver o que ele vai perguntar para nós. Tomando-se como base o gráfico, analisa as seguintes afirmativas. Entre 0 graus e 19 graus Celsius, a substância encontra na fase sólida. O intervalo de 2 minutos a 4 minutos corresponde à condensação da substância. A temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância. No intervalo de 40 a 50, a substância encontra-se na fase líquida. Olha bem para esse gráfico, eu vou te mostrar alguns detalhezinhos importantes em relação a esse gráfico, para a gente aqui ser bem objetivo, ó. Esse trecho aqui, esse primeiro trecho, é o trecho do estado físico sólido. Esse é o outro do líquido e esse é o gasoso. Legal, Jamal. E aqui, uma coisa importante, então. Entre os estados físicos, vocês têm as mudanças de estado físico. Você tem a fusão ali e aqui você tem a ebulição. Nós vamos considerar que está sendo aquecido e forçado, tá bom? Ok, Jamal, vamos lá então. Como que eu vou identificar cada trecho? Antes, só mais uma coisinha. Durante a fusão, você tem os 2 estados físicos anteriores, o sólido mais o líquido. Durante a ebulição, você tem o líquido mais o gás. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos lá. Entre 0 a 19 graus Celsius, a substância encontra-se na fase sólida. 0 e 19 graus Celsius, a sua temperatura está no eixo Y, seria mais ou menos aqui, né? Ó, de 0 a 19. Estado físico sólido? Correto, estado físico sólido. Tudo bem, Jamal? Então, vamos fazer um verdadeiro não. 2. O intervalo de 2 a 4 minutos corresponde à condensação da substância. Não. 2 a 4 minutos está aqui, corresponde à fusão da substância. Falso. A temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância. 60 graus, ebulição. Maravilha, verdadeiro.
E no intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância encontra-se na fase líquida. 40 a 50, mais ou menos aqui, ó. É região líquida, vamos ver? Ah, maravilha. Gabarito correto, vamos dar uma olhadinha. Seria a letra E. Show? Maravilha? Então vale a pena, viu? Volte nesse exercício para você aprender um pouquinho sobre gráfico. É bem legal e é bem fácil. É aquilo que eu falei, substância pura tem fusão e ebulição constantes. E último exercício, rapidíssimo para a gente encerrar, também da SpaceX. O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo... Ih, ficou feio ali, mas tudo bem. Vamos apagar isso aqui? Um único tipo de... Olha que bonito. Um único tipo de átomo é dita simples. E formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Mais de um tipo composta. Legal que a SpaceX definiu para você, né? Baseado nesse critério, a cenário alternativo que contém apenas representações de substâncias simples. Só, dá uma olhadinha, pausa o vídeo. Só substâncias simples? Ah, é fácil, né? Olha só a letra C. Somente substâncias simples. Só tem O aqui, só tem H aqui e só tem iodo aqui. Vamos conferir? Maravilha, acertamos mais uma. A ideia é a gente separar essa união, né? Separar essas substâncias que eu misturei. Exatamente. Você não misturou lá comigo água e sal dissolvido, para eu exemplificar uma homogênea? Então, agora eu te convido a separar esta água do sal. Combinado? Show de bola? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Então olha só, análise imediata, misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Análise imediata é o ato da separação das substâncias que compõem uma mistura. Vamos lá? Então assim, relembrando você alguns pontos importantes. Nós temos dois tipos de misturas. As homogêneas, tá? Misturas homogêneas. São misturas que apresentam apenas uma fase, tá bom? Como, por exemplo, água e sal totalmente dissolvido. Eu tenho uma fase e dois componentes, a água e o sal. Cuidados que você tem que tomar. Toda mistura de gases é homogênea, o Jamal falou isso para você na última aula, e toda mistura homogênea pode ser chamada também de solução. Isso é uma coisa nova. Toda mistura homogênea, solução. Tá bom? Show? Vamos seguir. Mistura heterogênea, outro tipo de mistura, né? São aquelas que têm duas ou mais fases. Água e areia, duas fases e dois componentes, né? Eu vejo a água, uma fase. Eu vejo a areia, segunda fase. Dois componentes, água e areia. Cuidados que você tem que tomar. O granito possui três fases. Quartzo, mica, feldspato. E observação 2, toda mistura entre sólidos vai ser chamada de heterogênea, exceto ligas metálicas, né? Bronze, latão, ouro 18 quilates, solda. As ligas metálicas são homogêneas, tá bom? Fica a dica para você. E aí estão os principais exemplos de ligas metálicas. Agora vamos lá. Se a gente faz a união de substâncias gerando uma mistura, o vestibular pode então pedir para a gente separar essas substâncias. É esse o tema da nossa aula. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, eu acho muito legal isso, né? Eu gosto de dividir a aula em duas partes. Eu convido você, primeiro, a separar as substâncias ou os componentes, tá? Eu vou trocar um pouco a palavra substância, às vezes, por componentes, é a mesma ideia. Eu convido você a separar os componentes, primeiro, das misturas heterogêneas. Para isso, eu vou te apresentar os principais métodos. E eu estou com essa aula aqui no estilo PowerPoint em função da quantidade de imagens, né? Para ficar até melhor para você entender. Primeiro método que a gente tem para separar componentes de misturas, atenção, vamos ficar falando um tempinho delas, misturas heterogêneas. Vamos ver? Filtração ou filtração comum. O que é isso, professor? Então é bem simples, né? Se você, por exemplo, faz café na sua casa, você usa esse método. Não tem muito segredo, tá? Você vai usar aqui, ó, um papel filtro, tá? E aqui está a sua mistura. Eu quero que você pense, eu não sei se eu trouxe aqui, por exemplo, água e areia, tá? Pensa água e areia. Água e areia aqui, ó. Água e areia neste becker. Assim que você coloca essa mistura no filtro, você já sabe. O filtro vai segurar a sua areia. Né? Ele prende a areia. A gente chama essa parte que ficou presa no filtro de retido, tá bom? A areia vai ficar aqui tá uma areia que eu tentei desenhar para você, e vai passar, né? Vai pingar o que aqui embaixo? A água, tá bom? Bem simples, não é? Você faz isso no café, olha que legal. Então você tem uma filtração comum ou filtração simples, tá? É interessante também você perceber que quando você usa o aspirador de pó,
você está fazendo uma filtração simples. Sim, porque ali você tem um filtro onde ele está separando gás de sólido. Tá bom? Uma curiosidade que pode ser aí cobrada de você. Então, filtração comum foi o nosso primeiro método para heterogênea. Seguindo nas heterogêneas, cuidado aí, tá? Filtração a vácuo. É uma técnica utilizada quando a tua filtração comum está lenta. Tá lento. Você colocou a mistura no papel filtro, mas está demorando para pingar, né? No caso seria a água, né? O que passa a gente chama de filtrado. Está demorando para pingar, para separar essa água ali, Jamal, da outra parte sólida, professor. Então, aí geralmente se utiliza a tal da filtração a vácuo. É uma técnica, né, que graças a uma ausência de pressão aqui no interior deste Kitasato, é o nome dessa vidraria, a tua mistura que está aqui neste funil chamado funil de Bichner, tá bom? Detalhe, aqui, ó, bem aqui, é colocado um papel filtro, tá? Ele é um papel, você corta ele na forma circular, você coloca ali dentro deste funil de Bichner, é um funil de porcelana. Essa ausência de pressão interna aqui no Kitasato faz com que a sua mistura seja, eu vou usar uma expressão para ficar legal, puxada, tá? Puxada contra o papel filtro que está dentro do Kitasato. Perdão, do funil de Bichner aqui, né, da porcelana. Então a mistura é puxada. Isso faz com que a sua filtração seja acelerada. Então a filtração a vácuo, na verdade, ela é usada para acelerar a tua filtração comum. Esse é o intuito dela, tá bom? Próximo método, ainda das heterogêneas, não esqueça, sedimentação e decantação. Primeiro, tomar um pouco de cuidado, embora eu tenha aqui colocado as duas palavras juntas no mesmo slide, para você não pensar que são coisas iguais. Sedimentação. Então, primeiro, sedimentação. O que é sedimentar, Jamal? Vamos colocar aqui, vamos olhar o nosso desenho ali embaixo no PowerPoint, ó. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma areia com água aqui. Areia com água, tá bom? Com o passar do tempo, a areia vai para o fundo do recipiente, não vai? Sim, ela é mais densa, né? Esse ato da areia descer, ir para o fundo do recipiente, a gente chama de sedimentação. A areia sedimentou. Ah, professor, interessante. Mas o que seria a decantação, Jamal? Esse processo que você está vendo aqui, ó. Esse processo aqui. Depois da sedimentação, depois que a areia foi para o fundo, você pega esse recipiente, no caso ali um becker, vamos colocar assim, e vira com cuidado, de modo que só a água, a parte de cima aqui, ó, caia num outro recipiente. Esse ato de virar o becker, tudo bem? Esse ato de virar o becker, a gente chama de decantação. Então você está decantando ali, tá? Então primeiro sedimenta, depois você decanta. Combinado? Legal, né? Bem simples, bem fácil esses dois métodos. Bem fáceis, né? Um detalhe importante sobre decantação, sedimentação, é que a gente consegue separar, por exemplo, água de óleo. Exatamente, água de óleo. Se você já fez macarrão, você colocou óleo na água, ok? Tem que colocar, pelo menos é o que todo mundo fala. Um pouquinho de óleo na água. E você percebe que o óleo fica em cima, por ser menos denso. Então o óleo fica em cima, a água fica embaixo. O que o vestibular às vezes faz é pedir para você separar esses dois componentes, água e óleo. E a técnica que você vai usar é essa técnica, na verdade a gente já está falando dela, é esta imagem aqui vai te mostrar, né? Todos esses equipamentos aqui você pode usar para separar essa água desse óleo. Então você vai usar um suporte que a gente chama suporte universal, tá bom? Aqui tem uma garra que está abraçando, vamos colocar assim, este funil de decantação, funil de bromo. Ele é um funil, tá? E ele tem uma torneirinha aqui, que legal, ó. Ele tem uma torneirinha bem ali onde eu pintei. Qual é a ideia, tá? Eu quero que você pense comigo. O óleo fica em cima. Vamos limpar um pouquinho isso aqui para ficar mais bonito para você? Aqui também. Agora sim. O óleo fica em cima, a água fica embaixo, tá? Aí você vai abrir essa torneirinha aqui. Olha que legal. A hora que você abre a torneirinha, obviamente quem está embaixo começa a cair, no caso, a água. Quando o óleo for cair, você fecha a torneira. Pronto! Você vai ter só o óleo em cima e a água embaixo. Separou óleo da água. Claro, não é um processo que você consegue separar com perfeição o óleo da água, tá? Não, mas o vestibular aceita. O vestibular já colocou, nós temos vários exercícios que cobraram isso, tá bom? Óleo de água você separa graças a este processo aqui, que é a decantação no funil de bromo, tá bom? Show? Próximo, vamos lá.
Centrifugação. Centrifugação, isso é interessante, tá? Ainda nas heterogêneas, é um método que o nome já diz tudo, né? A gente utiliza uma centrífuga, exatamente. Esse processo de centrifugação pode ser entendido como um processo que acelera a sedimentação. A sedimentação é o ato do componente mais denso e profundo do nosso recipiente. A centrifugação vai acelerar isso. Então, assim, com palavras bem simples, você coloca a tua mistura, por exemplo, o sangue. Ô Jamal, você falou que nós estamos trabalhando misturas heterogêneas. Sim. Jamal, me desculpe, eu acho que você cometeu um equívoco aí, porque o sangue, professor, agora eu estou pensando aqui, ó, o sangue, se eu pego um tubo de ensaio, já que você está usando tubos de ensaio na imagem, exatamente. Se eu imaginar um tubo de ensaio com sangue, Jamal, Ô professor, oi? O sangue ali é homogêneo, né, Jamal? Então, existem alguns sistemas, lembra, sistema é tudo que você está estudando, nesse caso você está estudando o sangue, ele virou um sistema para você. Existem alguns sistemas que podem nos enganar um pouquinho. Né? A gente pode imaginá-los como homogêneos, mas não são. É o caso, por exemplo, do sangue, do leite. São os dois casos mais clássicos que o vestibular gosta de cobrar e confundir a gente. Embora sangue e leite pareçam homogêneos, eles podem parecer ali uma fase só, são misturas heterogêneas. Sim, porque eles se encaixam no que a gente chama de dispersões coloidais ou coloides. Isso é uma outra história, tá bom? Mas gravem isso. São misturas heterogêneas, embora pareça que não sejam, tá? Sangue e leite, os dois principais, os mais cobrados aí. Então eu estou ainda correto. Sangue é heterogêneo, uma mistura que o Jamal pediu para eu tomar cuidado, então vamos seguir. Sangue, coloca na centrífuga o seu tubinho de ensaio, coloca um tubo de um lado, um outro tubo do outro, com mesmas massas, tá? Para não acontecer nenhum tipo de acidente ali. E aí a centrífuga começa a girar esses tubinhos de ensaio, fazendo que o mais denso vá para o fundo do recipiente. Isso é sedimentação. Nós aceleramos essa sedimentação. Tá bom? Então, centrifugação especial para sangue. Tá? A gente consegue separar o plasma da parte celular. Isso é bem legal para você gravar. Tá bom? Fica a dica. Próximo, dissolução fracionada, e aqui eu já coloquei 3 métodos juntos, tá? Dissolução fracionada, imantação ou separação magnética e tamização ou peneiração. Meu Deus, professor, são 3 métodos? Sim, porque eles são tranquilos. Não tem dificuldade aqui em entendê-los, tá? Bom, dissolução fracionada primeiro. Processo onde podemos separar um sólido de outro utilizando para isso um líquido, onde apenas um dos componentes é uma mistura solúvel. Né? Ou um dos componentes da mistura é solúvel. Exemplo, podemos separar o sal da areia adicionando água na mistura. Apenas o sal irá se solubilizar. O que é? Pega o título. Pega o título, se ficar difícil. Dissolução fracionada. Fracionada remete à fração, que é uma parte. Dissolução é o ato de dissolver. Então você tem sal e areia. Aí você quer separar o sal da areia, né? Joga água em cima. Pois apenas uma parte dessa mistura, uma fração, ok? Será dissolvida pela água. Dissolução fracionada. Que é a única parte é o sal, né? Só complementando uma coisa legal aqui de você se concentrar, é que quando eu joguei a água em cima da mistura sal e areia, tudo bem, só o sal será solúvel na água. A areia vai ficar no fundo do recipiente, tudo bem? Então eu quero que você aqui imagine comigo, ó. Água e sal em cima, areia embaixo. Só que talvez o vestibular peça para você separar de fato os dois, ou seja, entregar para ele vestibular a areia separada do sal. Ah, professor, então do jeito que eu fiz aí ainda não terminei, né? Não, você não terminou ainda. Então o que falta você fazer aqui nesse caso? Pega a água com o sal em cima, a areia embaixo, joga em cima de um filtro. A gente acabou de ver filtração. O filtro, o papel filtro, ele vai prender, né? Vamos colocar assim, a areia. A areia vai ficar presa no filtro, é o retido. Passa pelo filtro a água com o sal dissolvido dentro dela. Então olha que interessante, no filtro a gente já tem areia para entregar para o vestibular, a gente acabou de separar a areia. Certo, Jamal, mas a água e o sal ainda não está ali dentro da água, né, cara? Como que eu faço agora? Depende, atenção, para esse finalzinho do exemplo, você tem que analisar o que o teu vestibular quer. Exatamente, o que o teu vestibular quer. Será que ele quer água ou não quer? E ele vai deixar claro isso no enunciado. Ele vai colocar para você lá, há a necessidade da água ao final ou não? Bom, se ele não quiser esta água, o que você pode fazer agora com o que passou pelo filtro, água e o sal?
Coloca essa mistura água e sal, agora homogênea, coloca sob o sol. Exatamente, deixa exposta ao sol. Pois o sol vai evaporar a água, lembra da primeira aula? Lento e espontâneo. O sol vai evaporar a água vai embora, aparece quem? O sal. Pronto. Num becker ou num potinho você tem o sal, no filtro você tem a areia. Separei os dois. Professor, oi. Mas e se ele quiser água, Jamal? Daí a gente vai aprender daqui a pouco na aula, tá? Tem um método especial para separar, por exemplo, o sal da água e eu conseguir ainda ter a água ao final. Daqui a pouquinho a gente fala dele, tá bom? Volta aqui para mim, ou comigo, melhor dizendo, no slide, ó. Imantação ou separação magnética. Esse nome dá uma dica boa, né? Separação dos componentes de uma mistura onde apenas um deles é atraído por um ímã. Exemplo, limalha de ferro e areia. Aí eu não preciso explicar, né, meu? O ferro vai ser atraído por um ímã, a areia não. Então a gente separa através de um ímã. Olha que legal. Tamização ou peneiração. Processo utilizado para separar sólidos de dimensões diferentes com auxílio de uma peneira. Areia fina de pedras. Bom, você já sabe, né? A areia fina vai passar pela peneira, as pedras não. Pronto. Ó, professor, interessante, meio, né, um pouco antigão esse método, assim, vamos colocar? Mas é um método de separação, tá bom? Fica a dica para você. Certo. Mais métodos ainda sobre heterogêneos. Catação, ventilação, levigação. Olha isso. Quantos métodos, né? Vamos lá. Primeiro, catação. Processo onde se separa com a mão sólidos de dimensões distintas. Exemplo, separação dos grãos de feijão. Quando você, às vezes, não sei se você já fez isso, vai separar feijão na sua casa, um grão meio feinho de um grão mais bonitinho, sabe? Você está fazendo uma catação. Você pode fazer isso com a sua mão, você pode fazer isso com uma pinça, se, né, o que você for separar for perigoso, né? Feijão não, né, meu? Mas, enfim, é o método chamado catação. Literalmente, você cata sólidos, tá? Ventilação. Através de uma corrente de ar, se separa... Ventilação. Através de uma corrente de ar, se separa sólidos de diferentes densidades. Exemplo, separação das cascas do amendoim dos grãos. Passa uma corrente de ar, um vento. Aquele componente menos denso vai embora com o vento. O mais, entre aspas, pesadinho, fica, tá bom? Bem simples, né? Levigação, processo onde se utiliza uma corrente de água para separar sólidos de diferentes densidades. Exemplo, separação da areia menos densa do ouro mais denso nos garimpos. Então agora é uma corrente de água que através dela ela arrasta o menos denso, deixando o mais denso aqui. Então eu separo o mais denso do menos denso por uma corrente, nesse caso, corrente de água. Tá bom? Vamos seguir. Misturas homogêneas, atenção. Eu posso fazer evaporação. Agora, só um pouquinho, agora você percebeu que nós mudamos, né? Isso é interessante para a sua rotina de estudos. Eu falei até o momento, até a levigação, de misturas heterogêneas. Agora é a hora da gente falar um pouquinho sobre misturas homogêneas. Evaporação. Método utilizado para separar, por exemplo, o sal da água. Aquilo que o Jamal já falou, né? Deixa essa mistura exposta ao sol, a água evapora. E o sal fica. Evaporação pode ser considerado, então, um método para homogêneas. Legal, né? Agora, sim, o método que eu chamo a atenção. Esse é importante quando o assunto é homogêneas. Esse que está aparecendo. Na verdade, este... Opa, e o próximo? Destilação fracionada. Destilação fracionada, destilação simples. Atenção para esses métodos. Eu faço questão de ler o textinho com você. Processo utilizado para se separar os componentes de uma mistura sólido e líquido com alta diferença em seus pontos de ebulição. Principalmente, grava aqui, ó, é sólido e líquido, geralmente sólido e líquido, tá? Que se cai. Alguns autores até colocam que pode ser líquido e líquido com altíssimas não, mas uma boa diferença nos pontos de ebulição, que eles justificam como uma diferença de pelo menos 150 graus Celsius. Eu já vi autor escrever isso, tudo bem? Mas geralmente cai como sólido de líquido. Antes era um sólido, era um líquido, eu misturei os dois. Agora eu vou fazer uma destilação simples para separá-los. Vamos limpar um pouquinho isso aqui? Tá, Jamal, como que funciona? Eu acho legal você olhar agora para o desenho, tá bom? Nós vamos usar aqui um bico de Bunsen, né? Um bico por onde sai uma chama. Essa chama vai aquecer, geralmente aqui tem uma telinha chamada tela de amianto. E nessa tela a gente coloca um balão que alguns falam balão de destilação, balão de fundo aqui nesse caso redondo, enfim, um balão de destilação. Dentro dele a gente vai ter a mistura, água e sal dissolvido. Não é difícil o método, mas eu acho que vale a pena você se dedicar ao nome digamos assim, dos equipamentos, vidrarias que nós estamos utilizando. Então eu vou falar alguns nomes agora, tá? Já estou falando na verdade, né? Vou continuar falando.
Então o que você faz? Você aquece a sua mistura e sal e água possuem pontos de ebulição muito distantes, totalmente diferentes, bem diferentes. A água ebule a 100, o sal, mais de 1000 graus. Então aí é uma boa diferença, certo? Essa diferença é suficiente para fazer só a água subir, então vai subir só a água, isso aqui é uma setinha, sobe só a água, e o sal vai ficar no fundo. Ok, eu comecei a separar, tá vendo? Mas agora, repare bem como a gente vai recuperar essa água. Então, limpando mais um pouquinho, a água sobe. A água sobe. Ela, passando por aqui, aqui tem um termômetro, tá bom? Só para você controlar a temperatura do seu processo. E aqui em cima uma rolha para evitar que essa água escape para a atmosfera. Então a água sobe, sobe, não escapa, né, para a atmosfera. Na verdade, ela entra aqui numa espécie de caninho, bem aonde eu estou fazendo com você um desenho, ó, tá vendo? Ela entra aqui, nessa região branca. Esse caninho faz parte de uma outra vidraria chamada de condensador. Lembra desse termo? Na verdade, não bem condensador, mas condensação. A gente viu na primeira aula. Condensação é a transformação, né, que eu faço do vapor voltando a ser líquido. É o que acontece aqui com a água. Ela entra aqui nesse caninho vapor, mas o condensador irá fazer a condensação dela. Ou seja, durante ou no percorrer esse caninho, a água volta a ser líquida e pinga aqui. Pinga aqui. Então o que você vai ter? Vamos só repetir aqui rapidinho. Tá? Vamos apagar tudo. Com o tempo, você vai ter a água saindo aqui, entrando no condensador, voltando a ser líquida e pingando aqui no nosso Erlenmeyer ou Erlenmeyer. Legal, né? Repare que esse método chamado destilação simples, a gente consegue recuperar essa água. Então, é bem interessante, né? Ou no final do processo, você vai ter água aqui no Erlenmeyer, sal aqui no balão. Legal? Tá? Então, é bem interessante. Destilação simples, um sólido e líquido, quando no caso, água e sal. Geralmente é um exemplo bem cobrado. Agora, tem a outra, né? Tem a destilação fracionada. Professor, qual a diferença? Vamos lá, direto ao ponto, Jamal. A fracionada, ela vai te mostrar, ou ela vai apresentar essa coluna aqui, chamada coluna de fracionamento. Me permita voltar um slide com você. Ó. Não havia essa coluna aqui, ó. Não tinha nenhuma coluna aqui. Isso aqui não, isso aqui é o próprio balão, tá? Não havia nenhum tipo de coluna. Na verdade, é um equipamento aqui é o balão, tá? E aqui é um equipamento que encaixa no condensador. Tá? Mas não existe a tua coluna de fracionamento. Repare bem os desenhos, isso é bem importante que você grave. Não tem a coluna de fracionamento na destilação simples. Na destilação fracionada, você tem a coluna de fracionamento. O que essa coluna de fracionamento faz, Jamal? Ela, digamos assim, entre aspas, vai atrapalhar ali substâncias de modo que uma vai conseguir passar por ela, outra vai ter muita dificuldade. Eu vou colocar assim. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos ler o texto, daqui a pouco a gente fala mais. Processo, então, utilizado para separar os componentes de uma mistura líquido-líquido com baixa diferença em seus pontos de ebulição. Geralmente líquido e líquido, tá? Bom, vamos lá. Um exemplo que o vestibular, eu já vi, por exemplo, algumas vezes cair, é a mistura etanol e água. Etanol e água. Né? Ok, etanol e água. Eu já adianto que destilação fracionada, atenção para isso, hein? Eu não consigo, através desse método, separar totalmente o etanol da água. Mas eu consigo um pouco. Então o vestibular já cobra, tá? Etanol e água têm pontos de ebulição próximos. O etanol ali na casa dos 68, 70 graus, mais ou menos. A água 100, mais ou menos. Então isso é próximo, tá? Se você coloca etanol e água aqui dentro, e se você aquece essa mistura, vai subir etanol primeiro, geralmente, porque a ebulição dele é menor, ele entra em ebulição antes. E vai subir um pouquinho de água também. Então sobe os dois componentes. Não, professor, mas eu estou a 70 graus, a água não sobe, a água não ebulha, a água ebulha 100. Tomar um pouco de cuidado com esse tipo de pensamento, porque a 70 graus eu já vou ter sim moléculas de água entrando em ebulição, tá? Então está subindo etanol e está subindo água. O que acontece? Geralmente, o líquido de menor ponto de ebulição, nesse caso o etanol, encontra facilidade de passar pela coluna de fracionamento. Entra no condensador, condensa, né, volta a ser líquido e pinga, vamos colocar assim, no nosso frasco coletor ali. Tudo bem.
Substância de ponto de ebulição mais elevado, ela encontra uma certa dificuldade na coluna de fracionamento, de modo que pouco dela, às vezes nada, mas pouco dela, a gente vai pensar assim, consegue vencer e entrar no condensador. Então, assim, digamos que no mundo ideal seria assim, tá? O nosso etanol consegue passar pela coluna de fracionamento, entra no condensador, volta a ser líquido e pinga ali no frasco coletor. A água, que tem um ponto de ebulição mais elevado, encontra dificuldade de vencer a coluna de fracionamento e geralmente, digamos, entre aspas, retorna para o seu balão. Ela não consegue, a maioria das moléculas de água não consegue vencer essa coluna de fracionamento. Então, o que nós vamos ter aqui, ao passar do tempo, uma concentração maior de etanol nesse frasco e uma concentração maior de água nesse frasco. Então, aqui eu tenho o etanol e aqui eu vou ter a água. Só que essa separação, como o Jamal falou, eu não tenho total precisão nela. Sempre vai um pouquinho de água junto, pingar lá com o etanol. Por mais que você tenha conseguido separar bem, sempre vai um pouquinho de água. Então, cuidado com vestibulares mais teóricos que dizem assim, eu consigo separar com perfeição etanol de água através da destilação fracionada. Não. Tá? Com perfeição, não. Se separa uma boa quantidade de um para o outro, mas não se separa totalmente, tá? Uma coisa que eu quero que você grave na destilação fracionada é um método utilizado para separar os componentes do petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, a gente vai ver isso em orgânica, uma mistura de hidrocarbonetos, várias substâncias, vários componentes dentro dele, e para eu separar esses componentes, eu uso esse método chamado destilação fracionada. Atenção que o vestibular pergunta, na verdade, qual é o método, tá? Então, o método é uma das maneiras, né? Uma das perguntas é essa. Qual é o método? Destilação fracionada, tá? Grave, destilação fracionada, petróleo. Tá bom? Vamos lá? Vamos colocar um pouquinho em prática, então, os nossos métodos. Claro que você viu todos assim de uma maneira um pouco, eu não vou dizer rápida, mas tipo de primeira vez assim comigo. Talvez você tenha que voltar, anotar, gravar com calma, para daí fazer as questões. Mas tudo bem, vamos tentar agora? Vamos lá. Considere as seguintes misturas: enxofre em pó e lascas de ferro. Opa, ferro. Água e sal de cozinha. Opa, a gente acabou de ver isso aí, hein? Água e sal de cozinha. Sangue humano. Opa, sangue humano, glóbulos vermelhos do plasma. Ele vai perguntar para nós assim, assinale a opção que permite, respectivamente, a separação das misturas acima. Como é que eu vou separar o ferro de enxofre? O ferro, ele é atraído por um ímã. O enxofre não. Atenção com o ferro, tá? Então, separação magnética, a gente já manda embora a letra C, D e... Opa, não dá. Ficamos com separação magnética na A, B e E. Água e sal de cozinha. Bom, nós vamos interpretar, vamos lá, as opções que ele dá ali na segunda opção, né? Que seria água e sal de cozinha. Destilação fracionada. Não, destilação fracionada é mais apropriada para líquido e líquido. Sal de cozinha. E água é sólido e líquido. Destilação simples está valendo, destilação simples na letra E está valendo. Bom, então nós vamos eliminar a letra A. Estamos com a B e a E para marcar, hein? Opa! Sangue humano, glóbulos vermelhos e plasma. Mistura heterogênea, cuidado. Destilação fracionada ou centrifugação? Nós vimos que é centrifugação. Então a gente marca a letrinha, opa, letrinha E. Tranquilo, né? Maravilha. E aqui, olha só que legal. Observe a figura a seguir que apresenta a aparelhagem utilizada comumente em laboratórios para a realização da destilação simples. Marque a opção que apresenta a mistura que pode ser separada por essa aparelhagem. Água e areia. Será que é uma boa opção? Não. Água e areia, o ideal seria uma filtração. Tá bom? Água e óleo, decantação. Água e sal dissolvido, maravilha. Vamos ficar com essa, né? A gente viu. A água sobe, entra no condensador, pinga no meu Erlenmeyer. E no fim aqui vai aparecer o nosso queridinho sal. Tá bom? Água e gasolina. Opa, água e gasolina também dá para fazer por decantação, igual água e óleo, tá bom? Atenção. Água e limalha de ferro. Imantação seria o adequado? Não, porque está na água, mas o importante aqui é que não seria a nossa destilação simples, tá? Porque a destilação simples, você pode até pensar, peraí, Jamal, você acabou de falar para mim que destilação simples é um sólido de um líquido. Ué, eu tenho o sólido, que é o ferro, e eu tenho o líquido, que é a água. Mas destilação simples é para misturas homogêneas. E essa limalha de ferro na água é uma heterogênea, tá bom? Então não se encaixa destilação simples. Combinado? Nós vamos começar o estudo das funções inorgânicas. Funções inorgânicas? Professor, o que é isso, professor? Funções, basicamente, a gente vai entender como um grupo de substâncias com características semelhantes.
São basicamente quatro as funções inorgânicas, né? 4 pelo menos são as 4 mais importantes que nós vamos ver, tá? As funções ácido, base, sal e óxido, ou ácidos, bases, sais e óxidos, tá? São as 4 funções inorgânicas mais importantes. Tudo bem? E eu convido você a começar essa aula batendo um papo comigo sobre ácidos. Aqui, ácidos, tá? E a gente vai, enfim, começar por uma definição. Toda vez que a gente vai começar uma função inorgânica, o Jamal vai apresentar para você uma definição. Então a definição que a gente vai usar é a definição de Arrhenius. E o Arrhenius era, né, um teórico que trabalhava muito com água, digamos assim, com soluções, tá? Então as definições dele, você vai reparar que elas trabalham com água. É a espécie em água. Tudo bem? Substâncias, vamos lá, ácidos. Começando os nossos trabalhos, então. Ácidos. Substâncias que em água sofrem ionização. Ionização é um processo que a gente pode entender como uma criação de íons. Ionização, criação de íons, tá bom? Ionização originando como único cátion o H+, aquoso, né? Ou o H3O+, que a gente também pode encontrar um aqui assim, né? Um aqui dentro de parênteses, significa aquoso, então eu coloco parênteses aqui, tá bom? Aquoso. De nome hidrônio ou hidroxônio, tá bom? Nesse momento, eu convido você a fazer comigo em aula a ionização de um ácido. Vamos fazer até de 2 ácidos para a gente entender um pouquinho melhor como é esse processo. Então vem cá, ó. Primeiro ácido que eu quero fazer com você é o HCl. Tá, professor, como eu faço essa ionização? Na verdade, essa ionização é uma prova real, tá? Para quem está vendo a sua prova, digamos assim, que o teu composto é um ácido. E aqui tem algumas dicas para tornar o processo mais fácil. HCl. Primeiro que você tem que tomar cuidado, você pode fazer de 2 maneiras. Você pode colocar, digamos assim, a água acima da seta ou a água aqui como um reagente de fato. Primeiro que a água acima da seta, os seus produtos, né, do lado direito, vão ser íons, onde um deles tem que ser o H+, tá bom? O H+, para a tua substância ser um ácido. Então, como que eu faço a ionização? Por exemplo, você pega a substância HCl, coloca a água em cima da seta, e aí você vai imaginar aqui, tá? Eu vou até fazer um pouquinho maior essa fórmula para você. Você vai imaginar com o Jamal a seguinte situação. Um corte na fórmula, imagina, um corte aqui ó, no H. Um corte no H. Então, do outro lado, você vai separar H de Cl. H... Sinal de mais indica separação na química do Cl. Maravilha, professor. Só que agora essas espécies estão na água, né? Eu adicionei na água. Então é interessante abrir o parênteses e escrever o aqui embaixo delas, tá? De aquoso, algo que está na água. Espécies que estão na água, esse H e esse Cl possuem cargas. Você vai pôr ali do ladinho direito em cima delas. Qual é a carga do H, professor? Sempre +1 em mais ou só mais. Tá? O número 1 não precisa ser escrito, então fica só mais, H+. Sempre o H ali vai ser mais, tá? O Cl, professor? Bom, se o H é mais, sobra para o Cl ser menos, negativo, né? Ah, legal. Só isso, Jamal? Mais ou menos, porque aqui alguns detalhes você vai ter que prestar bastante atenção. Primeiro, a quantidade você vai pôr aqui na frente, tá? Um número grandão aqui para indicar a quantidade. Desse H+ produzido. Como que eu vejo isso? Volta comigo na fórmula do ácido e veja quantos hidrogênios a fórmula tem. Ah, professor, aqui tem 1, né? 1, exatamente. Então, se o ácido tem 1 hidrogênio, ele vai produzir para você em água, aqui do outro ladinho, 1 H+. Tem exceções? Sim, a gente já vai ver daqui a pouco, mas a regra geral é essa. E outra coisa importante, essa espécie negativa aqui, ela, tudo bem, ela é menos, mas ela pode ser -1, -2, -3, -4. Ai, mas como que eu sei disso? De novo, você vai voltar na fórmula do ácido comigo. E vai ver o númerozinho que tem embaixo do H. Era 1, né, Jamal? Então, esse 1 aqui, ele é bem importante. Repare que esse 1 você vai usar para mostrar a quantidade de H+, e esse 1 você vai usar aqui em cima do Cl. O Cl é -1. Ah, então repare que a didática das cores que o Jamal usou. Tá vendo que o 1 vermelhinho apareceu aqui e aqui, ó? Ah, esse mais aqui vermelho eu posso confundir. Tudo bem, a gente faz de outra cor, tá? Não tem problema, não. O importante é que aquele número 1 ali, você grave que aqui esse número vai aparecer na frente do H+, e vai aparecer como carga do Cl também. Ah, legal, professor. Ô, Jamal, e aqui embaixo, o que muda, professor? Olha, aqui embaixo vai mudar pouca coisa, eu diria. O fato da água aparecer como um reagente de fato faz com que você, no lugar do H+, escreva
H3O+, o hidrônio ou hidroxônio aquoso, tá bom? Mas é a mesma coisa que você vai fazer aqui embaixo, o que você fez aqui em cima. Você vai imaginar um corte no H e esse Cl vai ficar sozinho do outro lado, Cl aquoso. Ah, ok, professor. E as cargas, Jamal? Tudo igual. O H3O é sempre mais um mais ou só mais? O Cl sobrou para o Cl ser negativo. Ah, tá. Jamal, tem aquele esquema do número? Tem. Eu vou apagar a fórmula, inclusive, para fazê-la de novo e fazer um pouco maior para você ver. O HCl, olha só, o HCl. Que número está embaixo do H? 1, Jamal. Então, esse número, ele vai na frente do hidrônio, ele vai na carga do negativo e ele agora vai na frente da água também, ó. Olha lá a didática, olha a cor que o Jamal usou aquele número ali, ó. 1. Ele vai na frente da água, ele vai na frente do hidrônio e ele vai na carga do Cl. Dessa maneira, a gente está conseguindo provar que essa substância HCl é um ácido, porque em água produziu ou H+, ou H3O+. De novo, quando que eu produzo H+? Quando a água estiver acima da seta. Quando que eu produzo H3O+? Geralmente quando você usa a água como um reagente de fato. Tá bom? Legal, professor, bacana. E se fosse um outro ácido, Jamal, como a gente faz? Agora eu posso apagar ele e vou fazer para vocês. Mas antes, tem algum aluno, alguma aluna nesse momento que poderia estar pensando assim, né? Olha, peraí, professor, eu vi que você colocou ali uma espécie de estado físico, vamos chamar assim, né? Uma espécie da condição desse H, ele é aquoso. Mas e os participantes na esquerda? Bom, se você quiser anotar ali, esse HCl é gás. Fora da água, ele é gás. Você pode abrir o parênteses e colocar um Gzinho. Aqui, ele é gás. A água, líquida. Então você abre aqui um parênteses, coloca um Gzinho, e aqui você abre um parênteses, pode pôr um L, tá bom? Eu não coloquei, mas eu só estou avisando para ficar completinho para você. Se fosse outro ácido, como eu faria, né? Vou só mostrar um exemplo, eu vou apagar aqui agora. Você pode usar um exemplo aí, ou se você quiser, já que essa aula é gravada, você pode pausar para copiar, tá bom? Agora eu vou usar um outro exemplo, como um ácido um pouquinho diferente do HCl. Só que agora eu vou fazer assim com uma certa dinâmica, até para você compreender melhor. Imagine aqui comigo um ácido do tipo H2SO4. Opa, caiu. H2SO4. Vamos lá. H2SO4. Como eu vou fazer esse ácido, Jamal? Estou com duas vermelhinhas? Ah, só vamos precisar de uma. Opa, aqui. H2SO4. Bom, se você colocar ali a água acima da seta, lembre-se que eu falei, você vai formar H+, H+ aquoso. Imagine um corte aqui, ó. Imagine um corte no H, tá? Então você vai separar o H na forma H+, e esse SO4 fica junto aqui, ó. SO4. Bom, se lá é mais, sobra para o SO4 ser menos. E o esquema do número? Se aqui é 2, aqui você vai produzir 2H+. Se aqui é 2, a carga do cara é menos 2. Entendeu? Você vai cortar o ácido ali, separar em duas partes. E aquele número se repete. Último caso. Se eu tenho ali H2SO4, tá? H2SO4, mais a minha água. Então, no lugar do H+, você vai formar H3O+, mais SO4 menos. E o esqueminha do número. Se lá é 2 na água, é 2. Se lá é 2 no hidrônio, é 2. Se lá é 2, a carga é menos 2. Ok? Tudo bem? Isso vai ser bem importante daqui a pouco. Agora que a gente já viu ionização, né, que é essa equação química, está produzindo H+, H3O+, a gente pode classificar os ácidos. A gente provou que essas substâncias são ácidos e agora a gente classifica. Bem fácil, bem tranquilo. As classificações o Jamal vai comentar com você, você pode usar o nosso material, tá? Para fazer anotações, para ler, que fica bem legal. Você pode classificar um ácido quanto à presença de oxigênio, tá? A presença de oxigênio você vai chamar o ácido de hidrácido, quando ele não tem oxigênio na fórmula, olha só que fácil. E oxiácido, quando ele tem oxigênio. Tranquilo, né? Você pode classificar um ácido quanto à volatilidade. Existem ácidos que possuem baixos pontos de ebulição, então são voláteis. Os hidrácidos, ou seja, ácidos sem oxigênios, são os ácidos voláteis que a gente considera. Os ácidos fixos são ácidos com altos pontos de ebulição. Eu já vou começar a falar um pouquinho de nome, tá? Ácido sulfúrico, fosfórico, bórico, são ácidos com altos pontos de ebulição, portanto fixos. É assim que a gente classifica. Agora, no cantinho do quadro com o Jamal aqui, você também pode classificar um ácido de acordo com o número de H+ que ele te produz. Ah, se ele te produzir um H+ em água, você chama ele de monoácido. Geralmente, quem vai produzir um H+ é quem tem um H na fórmula.
E como que, é só ver, né? Um HCl, HClO3, ó, só tem um H aqui, mas tome cuidado com uma exceção. O H3PO2, infelizmente a gente acaba guardando, tem que guardar isso, tá? Ele tem 3 hidrogênios, ele libera um só. Então ele é monoácido. Diácido produz 2H+ em água, H2SO4. Geralmente quando tem 2 na fórmula vai produzir 2H+, exceto o H3PO3, que embora tenha 3 hidrogênios vai produzir 2. Triácido produz 3H+, como o ácido fosfórico, H3PO4. Tetrácidos possuem 4H+, ou produzem 4H+ na água, como o H4P2O7. Combinado? Então essa é uma classificação muito importante para você. Agora a gente já vai continuar com um novo quadro. Legal! E nesse nosso próximo quadro, o Jamal te convida a estudar comigo um pouquinho de nomenclatura desses ácidos. E para a gente estudar isso melhor, é legal você separar os ácidos nos 2 grupos quanto à presença de oxigênios, ou seja, hidrácidos, depois os oxiácidos. Para você dar nome para um hidrácido, é algo muito simples. Basta você escrever a palavrinha ácido, o nome do elemento que acompanha o hidrogênio com o sufixo hídrico. Atenção, hídrico é para hidrácidos. Vem comigo? HF. Qual é o nome do F? Flúor, né? Então fica ácido flúor com hídrico, fluorídrico. E de força moderada. Ele é um ácido moderado ou semiforte? Já eu falo um pouquinho mais sobre força, mas vai tentando gravar. HCl, ácido cloro com hídrico. Quando acabar em O, você tira o O e coloca hídrico. Fica clorídrico, né? Tirou o O, colocou hídrico, clorídrico. BR é o bromo. Então você coloca ácido bromo com hídrico. Tira o O, fica bromídrico. Iodo com hídrico. Tira o O, fica iodídrico, ácido iodídrico. Esses 3 ácidos aqui são ácidos fortes. E os 2 de baixo, esse enxofre, né? O S é um enxofre. Nós não vamos usar o nome em português, nós vamos usar outro nome, então fica ácido sulfídrico o nome dele, tá bom? E por fim, HCN. CN, o nome mais conhecido dele é cianeto, né? Mas um outro possível nome, muito pouco cobrado, pode ser ciano. Tira o O, fica cianídrico. Ácido cianídrico, os 2 últimos sendo fracos. Por que força de ácidos é importante, Jamal? Força não tem necessariamente relação com um possível malefício que o ácido pode te causar. Não. O ácido não tem necessariamente, a força dele não está atrelada ao que ele pode fazer no seu corpo, de te machucar ou não. Por exemplo, o ácido cianídrico, que é fraco, é um ácido extremamente letal, foi utilizado infelizmente na Segunda Guerra Mundial. Então a força do ácido, na verdade, tem a ver, um dos pontos mais cobrados, é com condução de corrente elétrica. Exemplo, se você compara um ácido forte com um ácido fraco, ambos em mesma concentração, os ácidos fortes conduzem corrente elétrica melhor do que os fracos. Ambos conduzem, mas o forte conduz melhor, atenção para isso. Outra coisa que eu chamo a atenção também quando você estuda a nomenclatura de ácidos é um pouquinho sobre a utilidade, o uso, uma curiosidade desses ácidos. Por exemplo, fluorídrico é um ácido importante, relevante, porque ele risca, marca vidro. Marca vidro. Importante. Clorídrico, acho que deve ser o mais famoso aqui, talvez. Clorídrico, suco gástrico, auxilia na digestão dos alimentos. Também pode ser vendido quando impuro no nome ou com o nome ácido muriático, tá? Bromídrico e iodídrico são utilidades bem restritas ao mundo da química de reações, talvez indústria, tá? Então a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Sulfídrico, o ácido sulfídrico quando fora da água, né? Ele é um gás. E esse sulfeto de hidrogênio, o nome dele fora da água também, a gente pode chamá-lo de sulfeto de hidrogênio, é o gás do ovo podre. É o gás que vem da decomposição de matéria orgânica. Atenção para isso. Cianídrico, como eu disse, é um gás letal, é um ácido que fora da água é gás também, né? Os hidrácidos são voláteis, tendem a virar gás. Letal, utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então, força, atenção para a condução de corrente elétrica. Agora vem comigo, vamos para os oxiácidos, os ácidos que têm oxigênio. Bom, para você gravar os oxiácidos, eu sugiro você a fazer, se você estiver copiando, a montar essa tabelinha que o Jamal colocou aqui para você no quadro. Então é uma tabelinha, ela vai ter 1, 2, 3, 4 colunas. E nós vamos começar por essa coluna que eu dei um destaque aqui para os elementos. Os elementos que você vai colocar primeiro no seu caderno são nitrogênio, cloro, carbono, enxofre e fósforo. NCl, carbono, né? O C, o S e o P.
Do lado esquerdo você coloca hidrogênios, do lado direito você coloca oxigênios. Em seguida os números. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Repare que você usa cada número basicamente 2 vezes e passa para o próximo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Tudo bem? Então você montou aqui comigo 5 oxiácidos, os mais importantes. Os mais importantes. Então vamos lá. Depois que eu monto esses ácidos, então grave a sequência de elementos, do lado esquerdo H, O do lado direito, e os números são até assim mais simples, né? Só o 3 que você vai usar 4 vezes, os outros você usa 2 vezes e passa para o próximo. Fez esses ácidos, atenção que os oxiácidos vão possuir variação no número de oxigênio. E se você mudar esses oxigênios, você muda o nome. Vem comigo. Olha só que interessante. O HNO3, ou melhor, todos esses ácidos aqui vão possuir o sufixo ico. Esses pontinhos aqui é o sufixo ico, né? Meu nome e, por fim, o ico. Tá certo. Agora, o importante aqui também é você lembrar que se eu mudar o número de oxigênios, quer ver só? Vamos aumentar um pouquinho o número de oxigênios? Se você aumentar um oxigênio aqui nesses ácidos, nós vamos mudar um pouquinho o nome. Eu vou manter o sufixo ico, mas eu vou usar um prefixo per. Eu já vou fazer isso com você. Agora vem cá. Sempre a gente vai sair dessa coluna, tá? Sempre. Se eu pego essa coluna e tiro um oxigênio desses ácidos, eu vou mudar o sufixo ico para o sufixo oso. Daí nós vamos dar nome aqui. E por fim, se eu tirar mais um oxigênio deles, eu vou manter o oso, mas vou acrescentar o prefixo hipo. Detalhe, você já viu ali que tem alguns X, né? Tem um X aqui, tem um X aqui, tem um X aqui, um X aqui, né? É porque nem todo ácido admite retirada ou acréscimo de oxigênios. Então é um inconveniente da tabelinha, mas é importante. Essa tabela vai muito bem, ela ajuda muito você. Ok, então vamos lá, Jamal, vamos lá para os nomes. Primeiro eu vou começar dando nome para esses ácidos aqui, tá? Os ácidos que a gente considera os ácidos mais importantes. Vamos ali no cantinho comigo, ó. Todos eles foram colocados aqui para você e todos eles acabam em ico. Então é basicamente o nome desse elemento, no caso do nitrogênio, com ico. Fica ácido nítrico. Nome do cloro com ico. Clórico, não é clorídrico. Clorídrico é quando não tem oxigênio. Então HClO3, ácido clórico. H2CO3, ácido com carbono que acaba em ico. Carbônico. Ácido com enxofre que acaba em ico. Nós vamos usar o latim do enxofre, que é sulfur. Com ico, sulfúrico. Ok? Não é enxofídrico ou enxofre, enfim, não é, tá? Ácido com fósforo que acaba em ico. Ácido fosfórico. Antes de eu terminar esse quadro falando da força, eu quero que você volte comigo na tabela, porque agora é uma coisa bem importante. Repetindo o nome deles. Nítrico, clórico, carbônico, sulfúrico e fosfórico. Ok? Certo. Se eu fizer as variações de oxigênio, por exemplo, só o HClO3 eu posso acrescentar um oxigênio. Se eu fizer isso, vai ficar ácido, olha como fica o nome. Primeiro que ele veio do clórico. O HClO4 vem do clórico. Mas se eu acrescentar um oxigênio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o prefixo per no nome que está aqui, ó. Esse aqui não é clórico. Esse aqui você mantém o ico, né? E só acrescenta o per nesse nome. Ácido perclórico, tudo junto, perclórico. Vamos lá, vem cá. Esses ácidos que eu retirei um oxigênio. Então, ó, o HNO2 vem do ácido nítrico. Mas se eu tirei um oxigênio, eu tiro o ico, coloco o oso. Fica ácido nitroso. Nitroso. HClO2. Eu pego HClO3, que é o clórico, tiro o oxigênio, eu troco ico por oso. Fica ácido cloroso. Vamos agora, ó. Esse ácido vem do sulfúrico. Tira ico, coloca oso. Sulfuroso. Esse ácido vem do fosfórico. Tira ico, coloca oso. Fosforoso. Agora, esses ácidos aqui, ó, ele já vem com oso, como esses aqui tem, mas agora eu vou acrescentar o hipo. Vamos lá? Aqui o HNO2 não dá para tirar mais, atenção, mas o HClO2 dá. HClO2 tira um, fica HClO. Se aqui era cloroso, aqui fica ácido hipocloroso. Vem aqui. Se aqui é fosforoso, aqui fica ácido hipofosforoso. Você começa a dar nome para muitos ácidos, e esses ácidos são os mais importantes. E por fim, voltando lá no cantinho do quadro, aquela força que aparece ali. Jamal, como é que você identificou essa força? Como você sabe que é forte e fraco? Para os oxiácidos, eu vou te passar uma dica muito valiosa, muito legal. Assim, ó, você vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Tipo, 3 menos 1, 2. Se der 2 ou mais, você vai chamá-lo de forte. Se der 1, moderado ou semiforte.
Se der 0 ou menos, fraco. Vamos testar? 3 menos 1, 2. Se deu 2 é forte. 3 menos 1, 2. Se deu 2 é forte. 3 menos 2, 1. Se deu 1 era moderado, professor. É, mas esse aqui é uma exceção. Grava aí. Ácido carbônico é uma exceção, essa regrinha. Ele é fraco, tá bom? 4 menos 2, 2. Se deu 2 é forte. 4 menos 3, 1. Se deu 1 é moderado ou semiforte. E aqui vale aquela ideia da condução de corrente elétrica. Quanto mais forte for um ácido do que outro para as mesmas concentrações, melhor ele conduz corrente elétrica. Maravilha? Agora eu te convido para um próximo quadro, onde a gente vai estudar uma nova função. E nesse último quadro, eu te apresento mais uma função inorgânica, a função base, ou as bases, né? Definição de Arrhenius. Compostos que em água sofrem dissociação iônica. O que é isso? É só uma liberação de íons. Os ácidos sofrem ionização, porque os ácidos, eles não têm íons. Eles não são feitos de íons. A ligação é covalente, você ainda vai ver isso. Mas, então, como eles não têm íons em água, eles criam os íons, o nome é ionização, lá nos ácidos. As bases já são compostos iônicos, ou seja, elas têm os íons internamente. Cai na água, só separa. Isso é dissociação iônica, tá? Liberando como único ânion o OH- de nome hidróxido. Atenção, alguns vestibulares podem chamá-lo de hidroxila. Aqui embaixo o Jamal já trouxe pronto, tá? Para a gente otimizar essa aula, as dissociações de duas bases, ó. O hidróxido de sódio, adiantando um pouquinho de nome, e hidróxido de cálcio. Tá bom? Bom, o hidróxido de sódio, como é que você faz a dissociação? Coloca a base, coloca a água, imagina um corte agora aqui, ó, né? Imagina um corte no OH, Então você vai ter Na separado do OH do outro lado. Na mais, OH menos. Calma lá. O OH é sempre menos. O OH é sempre menos. O outro participante deve ser mais. Positivo, né? Tá, professor, mas agora eu tô com uma dificuldade. Oi. É mais quanto aqui? Mais 1, mais 2, mais 3, mais quanto? Então, é o númerozinho que você tem aqui embaixo do OH. Não tem nada. Quando não tem nada, tem 1, tá? Esse 1 vai ficar mais fácil aqui no caso de baixo. Esse 1 vai aqui, 1 mais ou mais 1, não precisa escrever. E esse 1 vai aqui na frente para mostrar a quantidade de OH- produzido, também não precisa escrever. Veja o caso do CaOH2. Corta no OH agora. Então você vai ter Ca, vamos fazer igual? Ca e OH separados do outro lado. O Ca é positivo. Quanto, Jamal? Tá vendo esse 2 aqui? Tá vendo esse 2 aqui? Então, esse 2 ele vai na frente aqui do na carga do cálcio aqui, ó. Então, esse númerozinho vai aqui. E também vai na quantidade de OH-, ó. 2 OH-. O OH é sempre menos. Então, esse númerozinho, ele vai aqui e vai aqui, ó. Então, tem um truque de números semelhante ao caso dos ácidos, tá? Esse número ele vai na carga positiva, esse número vai na quantidade de OH-. Então, a gente está provando que essas substâncias são bases através da dissociação. Uma vez que a gente já viu um pouquinho o que é uma base, chega a hora da gente classificá-las. Vem aqui um pouquinho comigo. As classificações que eu chamo a atenção aqui são duas, tá? Duas. Força e solubilidade. Até nós podemos, se você puder voltar aqui comigo um pouquinho, olhar para essas bases e classificá-las até de um jeito que não tem caído muito, mas é importante. Quando a base produz um OH-, a gente chama a base de monobase. 2 OH- de base. E assim por diante. Mas é uma classificação, como eu disse, às vezes ela não aparece tanto nos vestibulares. Agora, essa aqui do meio já é mais importante. Vamos lá? Quanto à força, as bases podem ser fortes ou fracas, tá? Não tem base moderada igual aos ácidos. Fortes são bases da família 1A e 2A, exceto o magnésio que está na 2A. Se você esqueceu família 1A e 2A, eu coloquei aqui embaixo para você, tá? E tem aquelas frases para a gente gravar, lembra? Família 1A, Lina Caras que Rubinho casou na França. Ah, são truques aí para você gravar. Família 2A, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Essas famílias 1A e 2A, quando nas bases, geram bases fortes, de boa condução de corrente elétrica. Cuidado que na 2A, exceto o magnésio. E as fracas? Todas as outras bases, incluindo o magnésio, enfim, bases que não estejam na 1A e 2A. Solubilidade. A gente vai chamar uma base de solúvel se ela estiver na família, ou seja, se na fórmula dela tiver participante da família 1A, ou se na fórmula dela tiver o NH4, que na verdade é NH4+, a gente chama ele de amonio. Vai formar o hidróxido de amonio, tá bom? Bom, bases solúveis, bases da família 1A e o amônio. Bases parcialmente solúveis, bases que têm na fórmula elementos da 2A, exceto o magnésio.
E bases praticamente insolúveis ou insolúveis, alguns autores usam, as demais bases, né? As que não encaixam aqui em cima. Se você precisar, pausa o vídeo e anota a família 1A e 2A, tá bom? E por fim, de bases, o que o Jamal chama a atenção é a nomenclatura. E aí eu separei um cantinho de quadro para te ajudar. Vamos lá? Nomenclatura, eu gosto de separar as bases em dois casos. Primeiro caso é quando eu tenho bases com metais de carga fixa ou NOx fixo. Quem são esses metais, Jamal? Família 1A e prata possuem NOx fixo mais 1 ou 1 mais. Família 2A, cádmio e zinco mais 2. O alumínio, até dava para eu falar bismuto aqui, junto com alumínio, bismuto de símbolo BI, tá? Mas o alumínio cai mais. Alumínio mais 3. Então, se a minha base tiver um desses participantes aqui, sabe como que você dá nome? É muito fácil. Basta você escrever hidróxido, preposição de, e o nome do metal. Por exemplo, hidróxido de sódio. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque o sódio tem carga fixa, ele está na 1A. Então basta escrever hidróxido de, nome do elemento. Ah, Jamal, eu vou ter que guardar a família 1A e 2A? Vai se acostumando. Família 1A e 2A, por isso que eu escrevi e pedi para você pausar, são fundamentais. Tá? Aqui no caso, hidróxido de cálcio. Bem fácil, né? Hidróxido de sódio também pode ser chamada de soda cáustica, tá bom? Utilizada, por exemplo, para desentupir ralos de pia. Hidróxido de cálcio, por exemplo, pode ser chamada de cal hidratada, ou, como você já deve ter imaginado, vem da hidratação, da adição de água na cal, tá? Gera o hidróxido de cálcio ou cal hidratada. Mas aqui é muito fácil, basta escrever hidróxido de, nome do elemento, né? Agora, dá uma olhadinha desse lado aqui. Aqui a história muda um pouquinho, aqui vai exigir um pouquinho mais de você. Quando eu tiver na minha base metais de carga variável ou NOx variável. O que é isso, professor? Bom, primeiro eu preciso que você grave os principais metais que possuem essas cargas. Cobre, ferro, níquel, chumbo. Como assim variável? Existem dois tipos de cobre na natureza, vamos colocar assim. Você pode ter o cobre mais 1 ou 1 mais e o 2 mais. O ferro 2 mais e o 3 mais. O níquel 2 mais e o 3 mais. O chumbo 2 mais e o 4 mais. Meu Deus do céu, Jamal. Professor do céu, eu vou ter que gravar tudo isso. Vai. Mas espera aí, eu vou te ajudar. Olha só. Primeiro, se esses metais aparecerem na minha base, eu tenho alguns jeitos, algumas maneiras, na verdade, duas maneiras de dar nome. Tá? Vem aqui mais um pouquinho no canto comigo, ó. Por exemplo, esse cobre aqui. Esse cobre. Apareceu o cobre e você... Opa, atenção, é metal de carga variável. Como que eu posso dar nome para essa base? Você vai escrever hidróxido de cobre e a carga dele em algarismos romanos. Mas como é que eu sei a carga? Vem cá. Pega esse númerozinho 2 e joga para cima dele assim. Olha lá, professor. Pode fazer isso. Pronto. Isso serve para você descobrir que este cobre é o 2, cobre 2 mais. Então você pode avisar o corretor ou corretora da tua prova, ou marcar o gabarito, que traz o nome hidróxido de cobre 2. Você coloca a carga dele em algarismos romanos. Pode aparecer dentro de parênteses esses algarismos romanos, tá? Não há problema. Ô professor, mas esse nome de baixo? Pois é, aqui tem um detalhezinho para a gente partir para o fim da aula. Hidróxido cúprico, né? Volta aqui comigo nos metais. Esses metais, dependendo da carga que eles tiverem, você pode usar dois sufixos para avisar, enfim, para trabalhar com o nome deles. Você pode usar o sufixo ico quando eles estiverem com a maior carga deles. Por exemplo, o cobre, 2, o ferro, 3, o níquel, 3, o chumbo, 4. E você pode usar o sufixo oso no nome deles para quando eles estiverem com a menor carga possível. 1 no cobre, 2 no ferro, 2 no níquel e 2 no chumbo. Só que daí esse sufixo no nome deles geram nomes bem esquisitos. Por exemplo, o cobre com a menor carga é o oso, fica cuproso. O cobre com a maior carga é o ico, fica cúprico. Meu Deus do céu, professor. Meu Deus, eu vou ter que gravar isso. Mas eu vou fazer aqui uma musiquinha com você. Vou fazer uma musiquinha. Eu quero deixar aqui os créditos dessa música. Eu aprendi com um amigo meu, um saudoso professor que não está mais entre nós, professor Mustafa. E eu fiz uma adaptação, mas méritos a ele, tá? Créditos a ele. Olha só, eu vou começar a cantar com você o nome desses caras com ico e oso. E depois eu vou cantar a carga deles para vocês gravarem. Tudo de uma vez só. Acompanha. Então aqui, ó, vamos sempre falar a maior carga deles primeiro, tá? O nome deles com a maior carga, usando ico. Olha como que fica. 1, 2, 3 e... Cuprico, cuproso. Viu só?
cupricucuproso, tá? Então, cupricucuproso, ferricuferroso. Aqui tem uma coisa importante para você, tá? Aqui, se eu for cantar niquélico niqueloso, vai ficar fora de métrica. Fica assim, ó, niquélico niqueloso, não encaixou. Então a gente canta assim, ó, niqueloso, plumbico plumboso, metais de carga variável. Você vai cantar isso bem alto. Metais de carga variável. Já engata as cargas, ó. Metais de carga variável é 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. É 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. Última vez. Cupricucuproso, ferricuferroso, niqueloso, plumbico-plumboso, metais de carga variável. É 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. É 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. Pronto. Fica mais leve, né? Agora, vem cá. Hidróxido de ferro 2 para a gente montar a fórmula. Como que a gente monta a fórmula para encerrar essa parte? Você coloca o metal que você tem, no caso o ferro. Esse algarismo romano é a carga dele, 2+, e ligue esse metal, nesse caso o íon, ao hidróxido, que é o OH-1, tá? Pode colocar dentro do parênteses. Ei, passa cruzado as cargas assim, ó, quando os números forem diferentes. Se forem iguais, você pode cortar e só repete a fórmula, né? Só coloca FeOH, por exemplo. Mas se forem diferentes, passa cruzado para baixo, fica FeOH2. Opa, ficou meio estranho esse corte. Terminamos ali a fórmula de uma base, ok? E para eu te dar tchau nessa aula, rapidamente eu vou mostrar uma questão de como isso pode cair para você, tá bom? Vamos lá comigo resolver? É super rápido, super rapidinho, tá? Essa questão da SpaceX mostra o seguinte para você. Vamos lá? Acidulantes são substâncias utilizadas principalmente para intensificar o gosto ácido de bebidas e outros alimentos. Diversos são os ácidos empregados para essa finalidade. Alguns podem ser classificados como ácidos orgânicos e outros como inorgânicos. Dentre eles estão os 4 descritos pelas fórmulas moleculares e estruturas abaixo. A SpaceX vai pedir nome, tá? Nome para você. Esses dois ácidos aqui, você vai ver comigo em química orgânica. Então aqui simplesmente eu vou relembrar, depois a gente vai aprender, né? Ácido, esse primeiro aqui a gente chama de ácido etanoico. Esse aqui é ácido benzoico. Então deixa esses ácidos para a orgânica. Esses aqui que eu quero relembrar com você, a gente viu os dois. Esse aqui que eu estou sublinhando nesse momento chama-se ácido fosfórico, tá bom? A gente viu em aula. E esse aqui, o ácido chamado ácido bórico. Então, ácido etanoico, benzoico, fosfórico e bórico, ok? Etanoico, benzoico, fosfórico e bórico. Ficamos então com a letra B. Maravilha? Essa é uma aula bem importante, cheia de conteúdos, fundamental para você. Um grande abraço!